Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Neste episódio, vamos conhecer o jato de combate que permitiu à nossa indústria aeronáutica assimilar todo um conjunto de novas tecnologias que lhe abriram o caminho para uma posição hoje de liderança no mundo, além de revolucionar doutrinas e táticas de nossa Força Aérea num novo patamar tecnológico. Esse avião foi o AMX A1 e essa é a sua história. No finzinho dos anos 70, as empresas italianas Aermac e Aeritalia, atendendo a uma necessidade da Força Aérea do país, a AMI, iniciaram juntas o programa de um novo jato de ataque tático, substituindo os veteranos Fiat G91 e capaz de enfrentar forças inimigas poderosas. Afinal, a Itália é um país membro da OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. E naqueles tempos de Guerra Fria, o adversário previsto era nada menos que a União Soviética. Ao contrário de um caça, cuja missão principal é combater outros aviões do inimigo, um jato de ataque como o AMX tem a missão principal de atacar alvos inimigos em terra ou no mar, perto da costa. E imagina só, ao mesmo tempo que os italianos começavam a criar um jato desses, a Força Aérea Brasileira, a FAB, identificava exatamente a sua necessidade de um jato desse mesmo tipo, que no caso ia substituir os AT-26 Chavante. E como estes, fabricados aqui pela Embraer, eram resultados de um acordo de produção sob licença do MB326GB da Aermac, houve um interesse lógico da FAB pelo novo avião italiano. Assim, em julho de 1980, o Brasil se uniu ao programa italiano, já batizado de AMX, que passou a ser desenvolvido numa parceria tríplice da Aeritalia, Aermac e Embraer. E o primeiro protótipo, feito na Itália, voou em 15 de maio de 1984. Pouco depois, em 16 de outubro de 1985, voava na sede da Embraer em São José dos Campos o primeiro protótipo brasileiro. E em 1989, os primeiros AMX de série começaram a entrar em serviço nas duas forças aéreas, a FAB e a AMI. No total, foram produzidos 192 jatos, 136 na Itália para a AMI e todos os 56 da FAB feitos no Brasil pela Embraer. Então, o mais avançado jato já construído em nosso país. Felizmente, os nossos jatos nunca precisaram entrar em combate. Em exercícios militares, inclusive contra caças da Força Aérea dos Estados Unidos, mostraram diversas vezes o seu valor. Mas os da Itália foram mesmo para missões reais. Em 1999, quando a OTAN interviu na antiga Iugoslávia, os AMX da AMI tomaram parte e fizeram mais de 1000 missões. E em pelo menos uma ocasião, em que as condições do tempo eram pra lá de péssimas, foram os únicos jatos da OTAN que cumpriram as missões do dia e com total eficácia. E o que esse avião representou em termos de tecnologia para o Brasil? Na FAB foi pioneiro em diversas áreas. Foi o primeiro avião com um conjunto completo de sistemas de autoproteção, incluindo lançadores de chefe flare, que são iscas para confundir mísseis inimigos orientados por radar ou pelo calor. Um sistema RWR, que alerta o piloto se o jato estiver sendo rastreado por um radar hostil, como de um caça inimigo, e ainda uma avançada suíte de contramedidas eletrônicas. Foi também o primeiro avião com rotas e head-up display.
HOTAS é a sigla de Hands on Throttle and Stick, um conceito em que todos os comandos principais da aeronave são reunidos no manche e no manete, de jeito que o piloto não tem de ficar tirando a mão desses controles para ficar acionando um monte de alavanquinhas, interruptores e outras chaves de comando. E o Head-Up Display, que parece uma mira, mas é muito mais que isso, pois além de servir como mira mesmo, também apresenta ao piloto dados de combate, de voo, de navegação e outros que podem ser selecionados. E assim, o piloto não tem de olhar para baixo, para o painel de instrumentos, podendo manter a sua atenção no ambiente externo, onde estão os inimigos ou alvos, e ao mesmo tempo ver os dados de que precisa. E o AMX foi ainda o primeiro avião brasileiro com um sistema chamado de FBW, o Fly-by-Wire. Nele, os comandos do piloto que acionam as superfícies móveis de voo, como ailerons, lemes e profundores, entre outros, são digitalizados e assistidos por um computador. Isso facilita e reduz os esforços do piloto, sobretudo em manobras mais extremas de combate, como também permite extrair o melhor da agilidade do avião e, ao mesmo tempo, amplia a segurança. No caso do FBW do AMX, parte dos controles eram desse tipo e parte eram hidráulicos. Viu quantas tecnologias inéditas num só avião? E a importância disso foi enorme, porque a indústria nacional, pela Embraer, participou do desenvolvimento e assim agregou conhecimento de todas essas tecnologias. E com o avião pronto, todos os da FAB foram construídos aqui no Brasil, pela mesma Embraer. Então, a empresa não só adquiriu diversas tecnologias avançadas, como aprendeu também como produzir em série um avião com tudo isso. Não é exagero algum afirmar que o programa do AMX viabilizou o dos jatos comerciais regionais da família ERJ-145, que transformaram a Embraer na gigante de construção aeronáutica que é hoje. E mais, conquistas atuais, como o Fly-by-Wire do KC-390, foi integralmente criado pela Embraer, tiveram a sua semente nos sistemas criados em parceria para o AMX. E essas tecnologias com raízes no AMX estão hoje também nos mais avançados jatos de passageiros da Embraer, os E-Jet E2, e nos executivos como os Phenom e Praetor. Voltando ao próprio AMX, a excepcional performance em combate na antiga Iugoslávia levou a AMI a realizar uma modernização dos seus AMX na primeira década dos anos 2000, com a FAB tomando a mesma atitude um pouco depois. Os dois programas foram bem similares, com diversos sistemas sendo trocados por outros de nova geração, além de serem adicionados outros novos, como o cockpit compatível com óculos de visão noturna, sistemas avançados de reconhecimento, identificação e mira de alvo, novas armas de precisão e outros itens. E no caso da modernização dos AMX da FAB, o trabalho foi todo nacional, sob liderança da Embraer, com o primeiro jato revitalizado ficando pronto em setembro de 2013. A modernização foi uma impressionante demonstração da capacitação tecnológica da indústria nacional. Uma capacitação que, como vimos, o próprio AMX colaborou e muito para que fosse conquistada. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.